Oi pessoal, tudo bom com vocês? Quero agradecer a todos, né, que têm seguido ao canal e quem deixa o seu like e quem puder estar deixando o like, né, eu agradeço para a gente poder estar fortalecendo sempre mais, né, o canal e crescendo mais no conteúdo. Gente, eu vim trazer um conteúdo para vocês bem interessante. A pergunta, o que aconteceria se você abandonar um sistema de agrofloresta já encaminhado, né, que você já iniciou ele já está lá com seus 2, 3 anos, um exemplo. Se ele for num local não tão quente, né? Mas se for um local quente, se você plantou espécie que é do local também, não acredito que você vai ter o mesmo resultado que a pessoa vai ter aqui, né? Você fazer uma previsão futura. Muitos que trabalham com agrofloresta, que nem os agroflorestores, eles vão dizer o quê? Que o sistema vai travar. Aí, o que acontece? O que é o sistema travar? O sistema, de certa forma, travar é porque as coisas que você plantou não vai caminhar tudo, mas algumas vão caminhar, né? O que acontece? Aí a pessoa diz assim, o sistema vai travar, né? Algumas vai conseguir caminhar, outras não vai conseguir caminhar. Mas só que o que acontece? Como você plantou diversidade de espécies, não é só uma espécie, você de certa forma vai ter a floresta já estabelecida no local. Você vai sim perder algumas culturas, mas só que você tem uma diversidade. Talvez, provavelmente o que vai acontecer é de você perder as frutíferas menor, né? Que nem aquelas que não conseguirem passar o sol, apesar que elas não vão morrer, mas elas vão ficar um pouco mais fracas porque vão ficar mais fechadas. Mas que nem, por exemplo, um sistema desse, você tem ele aqui, né? Aí nós temos a jaqueira, temos a mangueira aqui, ó. Temos a mangueira e andando mais para frente aqui, bem aqui assim. Desculpa a claridade, pessoal, do sol, né? Porque o sol tá aqui, ele é o nosso rei, né? Eu não posso fazer nada com ele, né? No caso. Mas vamos lá. Aí aqui nós temos o pé de mutamba. Aqui nós temos pés maior. Eu tenho um pé maior ali já de mutamba. Vou estar mostrando para vocês. Mas o que acontece? Eu abandonar esse sistema do jeito que ele está aqui, ele ia sempre vir. Ele não ia vir em questão de alimento, de ser um sistema produtivo em alimento, mas o que ia acontecer com ele? Ele ia vir, o que tem de vir, que é a floresta. Por quê? Porque as árvores emergentes, que nem é a mutamba, depois que ela passasse, que aqui já é uma mutamba, aqui, esse aqui nós chamamos de jangada, que pelo jeito dele, ele também ele é uma emergente e uma árvore de futuro. Ele dura bastante, ele vira uma árvore bem, apesar dele ser assim, mas ele vira uma árvore enorme e bonita. E, gente, isso é bem interessante a pergunta, por quê? Porque mesmo você decidiu abandonar, você deixou um solo recuperado. Lógico, você não vai trabalhar mais, você não vai estar colocando cobertura, que nem eu coloco aqui, você não vai estar fazendo manejo, mas mesmo assim, você vai ter um sistema que não vai ser de comida, mas você deixou floresta plantada. Que com certeza, essa floresta que você deixou plantada, ela vai conseguir se desenvolver e chegar na sua idade de maturação, a sua idade adulta. Que nem, por exemplo, talvez, quando chegar nessa idade adulta, o seu pé de pupunha, talvez não vai alcançar a produção que ele teria, ou talvez demore mais para produzir, porque provavelmente aqui eu não tenho uma árvore que seja assim que nem a mutamba aqui perto dela, mas eu tenho já o pé de cajarana, que ele cresce rápido. Aí aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, que se eu não der manejo, eles vão fechar, né? Que aqui eu vou decidir qual é que eu vou deixar, porque aqui eu já tenho mais para trás, tem um outro bem ali atrás também, né? Aí também o meu pé de pupunha. Aqui eu tenho o meu pé de pupunha, que ele não, pé de pupunha não, perdão. O meu pé de rambutã, mas também eu já tenho um que cresce bastante, que é a jaque, que é a cajazeira.
né? Eu tenho outra cajarana bem aqui. E bem aqui eu tenho uma cajazeira que ela também cresce bastante. E desse lado eu tenho a jaqueira, que ela também cresce bastante. E perto da jaqueira eu tenho a munguba, o pé de mungumbeira. E bem aqui eu tenho o pé de mangueira. Aí muitos olham, mas que confusão! Mas se você dá o manejo, você consegue abrir espaço para todo mundo. Por exemplo, eu tenho o cacau aqui também incluído no sistema, né? E nem um exemplo, é uma bagunça. Eu tenho a minha jaqueira aqui, tenho a munguba, mas eu colhi o abacaxi aqui. Que segundo quem trabalha na monocultura, com plantio único, não daria certo. E eu colhi meu abacaxi. Mas aí se eu decido abandonar esse sistema, o que vai ficar? Vai ficar as árvores de destaque. Vai subir mangueira, vai subir cajazeira, vai subir a trema, a mutamba, aí talvez fique a pitomba mais por baixo, o cacau também fique, mas a munguba também tem o extrato dela é enorme. Aí bem aqui eu tenho, mas ainda tá novinho, eu tenho um pé de jatobá. Talvez ele vai sofrer um pouco para sair, né? Porque ele vai demorar, mas depois podia acontecer do outro pé de árvore morrer e ele ultrapassar esse pé de árvore. Então, de certa forma, eu ia abandonar, mas o sistema ele ia caminhar não para um sistema de comida, né? Olha o interessante, ele não ia encaminhar para um sistema de comida, mas para um sistema de diversidade de espécies e como se fosse um sistema de floresta bem basicamente organizado, que nem eu tenho aqui. Desse lado eu tenho uma linha de canteiro e do outro eu tenho outra linha de canteiro. Quando eles fechassem, aqui o meio, que esses canteiros foram feitos perto, longe um do outro, pronto, iam fechar. As espécies que estavam aqui no meio provavelmente iam se retirar todas e iam ficar na minha lateral, uma floresta organizada. E é interessante você pensar desse jeito, que você não trabalha só para você, você trabalha para a natureza, você coopera com a natureza e a natureza retribui. Se a gente deixasse aqui uma floresta, a natureza ia fazer a parte dela. Por quê? Porque a gente fez a parte da gente, a natureza iria fazer o resto. Talvez não caminhando para um sistema de comida, mas para um sistema de floresta. E creio eu que ficava muito bonito você chegar e ver mangueira, munguba, cajazeira, mutamba, e outras espécies, né? E imagina, você chega e tem uma espécie frutífera. Bem aqui, bem ali eu tenho uma jaqueira, aí nesse canteiro eu tenho um pé, mesmo que seja produzindo pouco, mas eu tenho um pé de açaí. Mesmo que seja produzindo pouco, mas eu tenho um pé de cacau. Mesmo que seja produzindo pouco, mas eu tenho um pé de cajarana. E seria interessante de você ver isso. Mas se for manejado, é outra coisa. Você vai conseguir tirar com bem mais proveito. Mas o intuito é esse, chegar no nível de abundância e no nível de floresta. Mas aqui, que nem por exemplo, você deixasse, ia chegar. Mas só que ia chegar um com produção mais baixa, outro com produção mais alta, porque não ia ter manejo, outros não iam produzir. Algum ia ultrapassar, que nem o açaí. Se começasse a fechar, ele ia ter que crescer muito, bastante para iniciar a produção lá em cima. Porque eu tenho um pezinho de açaí lá em casa, que ele começou a produção, ele não é açaí precoce, mas ele começou a produção mais ou menos daquela alturinha aqui, ó, atrás de mim aqui. Nos seus 2, 3 metros. Vou colocar mesmo seus 3 metros, ele começou a sua produção. Mas é um fato bem interessante da gente pensar. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a pessoa não tem que pensar só na gente, mas também na floresta. Então, se a gente abandonasse, você teria floresta. Você teria já a floresta, né, estabelecida. É diferente de você plantar, por exemplo, só capim. Ia levar muito mais tempo. Se você plantar só soja ou só outro tipo de alimento, né? Só o abacaxi, ia levar muito mais tempo para a floresta chegar. Mas no caso desse, ia demorar menos tempo. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar o like, eu agradeço. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a todos.